Boa noite, pessoal. A gente está aqui na Edacio, no escritório da Edacio aqui em São Paulo, para começar a live de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cadu, eu sou coordenador dos cursos de Deep Learning, parte AI, etc. Eu estou aqui com o Ricardo, coordenador do curso de Machine Learning, e com a Thalita, que coordena os nossos cursos de Data Science. E hoje a gente está com um convidado também, com o Paulo. O Paulo está sem câmera, mas ele é Data Scientist na Max Milhas, em Belo Horizonte. Ele tem um blog dele também, vocês vão ver aí no link do blog dele no rodapé. E nesse blog ele comenta sobre, faz tutoriais, comenta sobre acontecimentos recentes de Data Science. E a proposta aqui hoje é um novo serviço que a gente vai começar a oferecer para os alunos, que vão ser essas lives. Essas lives vão acontecer toda semana a partir de hoje. A gente vai trazer vários cientistas de dados do mercado ou especialistas em machine learning. Normalmente não vai ser só uma pessoa por sessão, então o Paulo, por exemplo, vai falar essa semana e ele vai continuar a análise dele semana que vem, porque uma análise, quando se começa, raramente uma hora você vai conseguir fazer. Então a gente quebrou por as etapas de análise de dados. Então, mas vão ter os grupos, então a gente começa uma análise, a gente termina ela, e aí a gente vai seguindo com cada apresentador dessa forma. Então, a gente provavelmente vai trazer o cientista de dados do iFood, cientista de dados do Itaú, a gente, então, CPT, a gente está conversando com vários cientistas de dados do mercado, e a ideia é que vocês vejam na prática o que é o trabalho de cientista de dados, vocês vejam como que é a codificação, como que é resolver um problema, chegar o problema na mão, como resolver, e aí vocês vão poder também tirar dúvidas durante o andamento. A gente misturou aqui, principalmente nas primeiras lives, turmas iniciantes de fundamentos, as turmas mais avançadas de machine learning, deep learning, o pessoal do curso de Data Science for Business, análise de dados, porque para um iniciante, eu sei que vocês de Fundamentos 1, Fundamentos 2, talvez não entendam tudo que vai ser falado, ou talvez não entendam todo o código, mas vocês já vão poder ver o que é um trabalho de cientista de dados, o que ele compõe e como que é fazer todo o processo. E para as pessoas mais avançadas, vocês já vão conseguir entender melhor o código, entender melhor o que está acontecendo e vão conseguir interagir tirando as dúvidas. Eu também resolvi incluir o pessoal de Deep Learning junto com os outros cursos, porque a nossa percepção, na verdade, é que aqui no Brasil, o principal mercado de atuação para a galera de todos esses cursos vai ser o mercado de Data Science. Então, no Brasil existe pesquisa em Machine Learning, existe tanto pesquisa acadêmica quanto o próprio Ricardo trabalhava lá na Fundação Dourado, que é no Instituto Dourado, que faz pesquisa para diversas empresas, mas é um nicho menor, então a principal oportunidade e uma oportunidade crescente hoje no mercado brasileiro é a de atuação em data science, em empresas. A gente tem diversos parceiros de contratação que estão interessados especificamente em alunos de data science, e a gente queria trazer justamente profissionais para mostrar o dia a dia deles, né, para vocês terem uma ideia do que vocês realmente precisam saber, quais são as ferramentas que as pessoas estão usando para essas coisas. Como a Thalita disse, isso não quer dizer que todas as lives vão ser exclusivamente data science, então a gente também conversou com um profissional de visão computacional, vai vir apresentar para todo mundo também o mesmo fluxo de trabalho, mas mostrando, por exemplo, como você trabalha com imagens ao invés de dados que sejam numéricos, etc. Então, vai mostrar como fazer uma de dados, uma coisa assim, para um tipo de dataset diferente do que a maior parte dos alunos que está assistindo vai estar familiarizada graças ao curso. A ideia é ter um problema diferente nesse Exatamente. caso. Você foge um pouco dos dados que você precisa pegar em base de dados e começa a trabalhar com imagem. Então, são problemas diferentes, conceitos diferentes, mas técnicas semelhantes. E a gente está procurando também profissionais que possam mostrar diferentes atuações na ciência de dados. Então, trazer pessoal que vai trabalhar com a parte financeira, de falsificação, de cartão de crédito. A gente vai tentar trazer alguém que venha da área de saúde, então mostrando como pode aplicar na área de saúde, como pode aplicar na parte de marketing. Então, a nossa ideia também é mostrar no negócio, estudos de casos onde você pode aplicar isso dentro dos negócios, no dia a dia das empresas. E também, né, e aí pegando as empresas em todos os segmentos que elas podem
atuar, a gente vai tentar trazer essa multiplicidade, digamos assim, de temas. Embora essas áreas sejam diferentes, o profissional tem que fazer de tudo. Um analista de machine learning vai ter que saber fazer limpeza de dados, interpretar os dados. Então, não adianta focar em classificadores ou outras técnicas que todo mundo, no final das contas, trabalha meio que junto. Então, todo mundo precisa conhecer um pouco de tudo. E poucas empresas aqui no Brasil têm um setor de data science grande o suficiente para ter alguém trabalhando exclusivamente com machine learning. Então, é importante. Eu sempre reforço para os alunos de machine learning, eu era coordenador do curso de machine learning, eu sempre reforço para os alunos que é muito importante eles saberem fazer análise de dados para fazer algoritmos sãos, né? Para não fazer nenhuma... Para aplicar machine learning Exatamente, para fazer uma aplicação correta, justamente. Bom, gente, hoje a gente vai passar para o Paulo. As perguntas, façam as perguntas no Slack. A gente criou aqui o canal Data Lives. Por favor, não façam nos canais dos cursos para não gerar ruído. Vamos deixar a discussão dos cursos lá. Entre no canal Data-Lives. Está escrito aqui embaixo do vídeo na sala de aula. Isso. E aí vocês podem fazer as perguntas. O que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo durante. E no final, o Paulo vai ter alguns minutos e aí a gente vai passar as perguntas para ele e ele vai responder. Então, fiquem à vontade para colocar todas as dúvidas que vocês tiverem dentro do Slack. Então, sem mais delongas, gente, passando aqui para o Paulo. Desculpa aí a longa introdução, Paulo. Opa. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa live do Live Code proporcionado pelo Udacity, onde a gente vai criar um pequeno projeto de Data Science focando na parte de limpeza e na parte de análise exploratória desses dados, que, bem ou mal, é uma das partes que nós mais gastamos tempo, que é fazendo a limpeza de um dado, preparando ele, seja para fazer visualização, seja para fazer um report, fazer um texto ou um documento, ou até para criar um algoritmo, um modelo de previsão, por exemplo. Certo? Bom, nessa live aqui, a gente vai estar utilizando o dado do CAPS, que significa Cota de Exercício à Atividade Parlamentar dos Senadores, que nada mais é do que uma cota que cada senador recebe, com base no seu estado, que representa, que ele pode gastar com diversas áreas, como aluguel, parte de alimentação, divulgação e até segurança pessoal. Ok? Bom, vou fechar essa janelinha aqui da apresentação. Nessa live eu vou estar utilizando o Python 3, a versão 3 do Python, junto com o Jupyter Notebook, que ele facilita bastante o trabalho da gente quando vai realizar análise exploratória, fazer data cleaning, porque ele permite que a gente visualize muito fácil os dados, tenha uma rápida visualização e, principalmente, permite que você execute pedaços de código independentemente. Para quem não conhece o Jupyter Notebook, vou dar uma breve revisada durante a live. E, bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é adquirir o nosso dataset. Há duas formas de a gente fazer isso. A primeira é acessando o site do Google e digitando o site do Senado, por exemplo. Ou você pode acessar diretamente o site do Senado, que é senado.leg.br. Vou abrir aqui o site do Senado. Em seguida, nós vamos aqui nessa aba de transparência, vamos clicar nela e selecionar a parte de cotas para exercício da atividade parlamentar. Vale lembrar que esse CAPS, no caso, o S de senadores, ele é só focado nos gastos dos senadores, mas tem também o CAP, que é focado mais na parte de gastos de deputados federais e estaduais. Inclusive, não sei se alguns de vocês já ouviram falar na iniciativa Serenata de Amor, eles utilizam dados do CAPS para procurar dados aberrantes, por exemplo, aí fazem a utilização de machine learning para reportar esse dado estranho, para que tenha a prestação de contas deles. E, basicamente, o trabalho que é realizado lá, a parte de limpeza de dados, as mesmas técnicas que serão utilizadas lá podem ser utilizadas aqui em qualquer projeto que você vai fazer que vai utilizar dados. Certo? Dito isso, a gente vai clicar nessa parte de dados abertos, em que ele vai trazer não só dados do CAPS, como diversos dados que são proporcionados para a gente pelo portal da transparência. Então, você tem aqui dados desde licitações e contratos, dados do CAPS, que é o que a gente vai utilizando,
Mas o portal da transparência também permite que você faça, também dispõe para a gente dados do Bolsa Família, por exemplo, que é um outro dataset muito legal para a gente fazer uma exploração. Então, minha primeira dica aqui é não limite a sua análise a apenas esse dataset, explore essas outras opções que nós temos aqui e divirta-se nesse processo também. Ok? Vamos clicar nesse botãozinho aqui de CSV. E aqui a gente tem diversos exercícios que está disponível para a gente. Eu vou utilizar o dado de 2016, porque ele está mais completo, o ano está fechado. O dado de 2017 a gente só teria até setembro, e seria legal de ter dados mais atuais e mais completos. Você vai clicar nele, ele vai abrir a janelinha de download. Eu recomendo que você faça o download na mesma pasta em que você vai iniciar o seu notebook, no Jupyter Notebook. No caso do dataset, ele está aqui. E, bom, eu vou criar o primeiro meu notebook aqui, nessa versão Python 3. Durante essa análise, a gente vai utilizar muito uma biblioteca chamada Pandas, que é uma biblioteca de análise científica, uma das mais famosas do Python, inclusive. Vou fazer a importação dele utilizando Pandas e usando a convenção PD. Só para que vocês saibam, eu vou estar utilizando a versão 0.20.1 do Pandas. Então, talvez só tenha algumas pequenas diferenças da versão que você possa estar utilizando, mas você pode atualizar ele via pip tranquilamente, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a leitura do nosso dataset. Deixa eu deixar a versão aqui. Isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a leitura do nosso data frame. Eu vou utilizar também a variável de conversão QDF, que significa data frame, que facilita o entendimento da gente e visualização do dado. Bom, vou fazer a leitura dele utilizando a função readCSV do Pandas. Se eu começar a digitar uma função do Pandas e apertar Tab aqui no notebook, ele autocompleta para mim, mostrando as opções que tem aqui para a gente. Então, vocês podem ver que a gente pode ler desde arquivo CSV até, por exemplo, uma query em SQL. Eu vou utilizar o CSV, abro parênteses para passar os parâmetros. E aqui fica uma dica também, que o Jupyter Notebook permite para a gente, que é muito bacana, que se você tem dúvida em quais argumentos você pode passar numa função, é só posicionar o cursor aqui dentro dos parênteses e aperta Shift Tab. Ele vai trazer para vocês aqui todos os parâmetros que você pode passar dentro dessa função aqui. Caso você queira uma visualização melhor, você pode clicar nessa setinha para cima, que ele abre uma página de documentação dessa função para você, ao invés de você precisar entrar no site, por exemplo. Se quiser visualizar melhor, é só clicar nesse botãozinho aqui, que ele abre uma página externa para você. Ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a leitura do nosso dataset. Ele está aqui, esse 2016.csv. Vou passar ele entre aspas. Se eu começar a escrever também o nome do meu data frame e apertar a tecla Tab, ele autocompleta para mim. Aparece aqui embaixo. Ok? Bom, para quem está começando, as pessoas que estão começando, essa linha aqui é suficiente para ler a maioria dos data frames no mundo ideal. Principalmente quando o seu dado já está todo limpinho, essa aqui é uma linha suficiente para você fazer a leitura. Durante o nosso processo aqui, vai aparecer erros. Eles serão principalmente propositais para que a gente possa entender o desafio que é desde você ler um arquivo CSV até você fazer a limpeza do dado em si. Então, eu vou estar fazendo com você todo esse processo para que você possa estar acompanhando, ter uma ideia sobre as técnicas que pode utilizar para eliminar algum erro que está dando na sua análise. Ok? Eu vou executar essa linha aqui e vamos ver o que vai rolar. Bom, o Pandas já retornou um erro para mim aqui. Eu vou para o final aqui dessa tela de erro para ver qual foi o erro. Ele deu um erro de parser. Ele está dando um erro que ele estava esperando 3 campos na linha 6 e viu 5. Uma forma interessante de a gente entender por que pode estar acontecendo isso é justamente visualizar o nosso dataset. Às vezes o nosso dataset ele é pequeno o suficiente, nesse caso aqui, ele é um arquivo muito pequeno, que a gente consegue visualizar ele num programa como Excel ou no Google Drive. Já quando você tem um dataset muito grande, até pode ser até um arquivo CSV, que às vezes ele tem um tamanho muito grande, você não consegue abrir ele num programa que faz leitura de tabelas de arquivo CSV, aí você vai ter que utilizar outras técnicas para verificar qual é o erro, como por exemplo,
pular uma linha ou simplesmente ignorar os erros, que a gente vai estar passando aqui também. Eu deixei esse arquivo aqui dentro do Google Drive, para dar uma olhada como é que ele está. E se a gente der uma olhada aqui na primeira linha, vou ampliar um pouquinho aqui para visualizar melhor. Se a gente ver a primeira linha do nosso data frame, do nosso dataset, ele tem duas informações, uma chamada última atualização e a data em que esse dataset foi atualizado por último. Isso aqui pode estar dando problema na leitura, porque o Pandas bate o olho aqui, ele vê, esse data frame tem dois campos como reader, como cabeçalho, por exemplo. E ele vai tentar procurar essa linha aqui embaixo. Pode ser isso que esteja dando esse problema. Então, para evitar esse erro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar um argumento, aqui eu vou botar uma vírgula para separar o argumento, vou colocar um argumento aqui na função readCSV que se chama skip rows, é esse aqui embaixo. O que ele faz? Eu posso passar um número aqui nesse argumento, e o número que tiver aqui vai ser o número de linhas que o Pandas vai pular antes de começar a leitura do dataset. Eu vou botar uma linha, porque é uma linha que é só a primeira linha que está com esse problema. Pode haver caso que tenha mais para você, então isso vai variar de caso a caso. E eu vou rodar de novo. Vamos ver se vai aparecer algum problema. Ele apareceu um outro problema aqui. E agora o erro que deu para a gente foi diferente do outro, que é Unicode Decode erro. Ou seja, ele está dando um erro de codificação. Ele está falando que o encode UTF-8 não está conseguindo decodificar um byte em uma determinada posição. Por que isso acontece? O Pandas, por padrão, utiliza a codificação UTF-8. Utilizando muito em padrão americano, por exemplo, e muitos tipos de arquivo. Só que nós estamos utilizando dados aqui do Brasil, que tem acentuação, tem cedilha, por exemplo, e isso aí deixa ele com algum problema na leitura. Então a gente tem que informar para o Pandas que a gente quer que ele utilize uma codificação que permita que ele leia uma cedilha, um tio, um acento, por exemplo. Beleza? Então, aqui como é que eu faço isso? Coloco mais uma vírgula para informar mais um argumento aqui nessa função. E o argumento que eu vou estar utilizando se chama encoding. Se você começar a escrever e apertar Tab, ele vai completar para você. Para interpretar dados brasileiros, eu tenho que passar, entre aspas, a codificação ISO 8858, dígito 1. Esse número ficou confuso para você? Se ficou confuso para você, eu particularmente não gosto de utilizar esse número aqui, principalmente porque às vezes eu posso esquecer da palavra. Então, simplesmente eu coloco latim 1. Ele vai utilizar também, ele vai conseguir ter suporte também à leitura dos nossos caracteres. Latim 1, beleza, ele vai conseguir entender. Ok? Vamos executar a linha, vamos ver se aquele erro some. Eu estou executando, só para lembrar, eu estou executando a linha utilizando a Tab Shift Enter, tá? Você está aqui na célula, Shift Enter, ele executa a célula. Ou você pode vir em célula e Run Cells. Beleza? Bom, ele trouxe mais um erro para a gente aqui. E ele voltou aquele erro do parse erro. Ou seja, ele estava esperando determinada quantidade de campo e viu outra quantidade de campo. Aparentemente não era aquela linha que estava dando problema na nossa leitura. Vamos dar uma olhada de novo lá no nosso dataset para ver como é que tá as coisas? Bom, isso aqui vai ser uma coisa muito comum, principalmente quando você vai fazer análise de um arquivo que você não conhece. Você vai ter que entender como é que esse dado foi escrito. Se você escrever esse dado, você vai ter mais facilidade para conseguir identificar erros. Mas, por exemplo, aqui eu já identifiquei qual é o erro, que é, vocês estão vendo que cada campo está separado por um ponto e vírgula? O que acontece? Por padrão, o Pandas utiliza como caractere delimitador a vírgula. A maioria dos arquivos CSV utilizam vírgula. Só que nesse caso aqui, por que a pessoa que gerou esse dataset fez isso? Para deixar a gente triste? Não. Porque como a gente está utilizando... Aqui temos dados de, por exemplo, dados monetários, os valores que separam, por exemplo, os reais dos centavos vai ser uma vírgula. E se a pessoa que tivesse gerado esse dataset tivesse colocado uma vírgula, ia dar problema na hora de geração na hora de leitura, por exemplo, no Pandas ou em qualquer outro programa. Certo? Bom, como eu sei que ele utiliza ponto e vírgula aqui nesse caso, é só falar para o Pandas entender o ponto e vírgula como um caractere delimitador.
eu faço isso utilizando mais um argumento chamado delimiter, e entre aspas eu passo o caractere que eu quero que ele considere como separador de campo. No caso, o ponto e vírgula. Beleza? Será que agora ele vai deixar a gente ler esse dataset? Beleza, ele deixou. Bom, vocês podem ver que em menos de 10 minutos de live já enfrentamos 3 erros na leitura do nosso dataset. Isso vai ser muito comum. Arquivo CSV geralmente é um arquivo que apresenta esse tipo de problema, mas você vai encarar ele desde, se você estiver lendo um JSON, se você estiver lendo uma query em SQL, isso vai acontecer sempre. Ok? O interessante é, sempre você tenha a mensagem de erro que apareça, entenda o seu dataset e tenta interpretar o que está acontecendo. Beleza? Bom, agora que eu tenho a leitura do meu dataset lido, eu gosto sempre de visualizar as informações que ele trouxe, para ver se ele está trazendo a informação certinha. Como é que eu faço isso? Eu posso digitar o nome do meu data frame, agora se tornou DF, e eu posso utilizar um método do Pandas chamado head. O head, se eu passar ele dessa forma, ele vai me retornar as 5 primeiras linhas do meu arquivo. Certo? Vocês estão vendo aqui que a primeira linha, o Pandas está interpretando a primeira linha, de fato, do meu arquivo como se fosse o cabeçalho. Isso está acontecendo por causa desse skip row que a gente colocou aqui em cima. Lembra que a gente achou que ele poderia estar impactando? Aparentemente não foi isso que aconteceu. Bom, eu vou executar de novo essa linha aqui sem o skip row e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que Jupyter Notebook, para o pessoal que está na parte de Fundamento de Data Science, Jupyter Notebook ele é um programa que permite que você alterne entre código e texto, ou seja, você pode mesclar pedaços de texto Markdown ou até algumas tags HTML ao seu notebook, que isso facilita muito na hora que você tem que apresentar isso para alguma pessoa que tem um conhecimento técnico, até quem não tem conhecimento técnico, se você tiver alguma visualização, por exemplo, aqui para fazer. E um dos fatos mais legais do Jupyter Notebook é a execução dele é totalmente independente. Ou seja, não importa se eu estou executando, se eu vou executar essa célula aqui, eu vou executar essa célula aqui e depois executar ela de novo. Eu posso fazer isso quantas vezes quiser, e isso é muito bom, principalmente quando eu tenho um arquivo de dataset muito grande para ler. Que a pessoa, toda vez que eu fosse rodar meu código, eu tivesse que ler um dataset gigante, o Jupyter Notebook, ele evita que isso aconteça. Beleza? Agora que eu tirei o skip row, vamos ver como fica o nosso dado. Beleza, ficou bem bonitinho aqui os dados, tá com as colunas certinho, os campos aparentemente estão ok, e a gente pode continuar a nossa análise aqui. Lembrando que o head, ele traz as 5 primeiras linhas do meu arquivo, mas se eu passar um número aqui entre os parênteses, por exemplo, 10, ele vai me retornar as 10 primeiras linhas do meu arquivo. Okay? Da mesma forma que o head traz as 5 primeiras linhas, eu posso passar aqui, por exemplo, tail, que ele vai me retornar as 5 últimas. E a lógica é a mesma do que o head. Se eu passar 10 aqui, ele vai me trazer as 10 últimas linhas. Isso é bacana para você entender como termina o seu dado, até onde ele vai, para ver se tem alguma coisa errada que só surgiu lá no final do arquivo. Isso é muito bacana para a gente ter uma visão geral de como o nosso dado está. Beleza? Vou voltar aqui para o head. Eu sempre gosto de ver as 5 primeiras linhas. Bom, agora que eu fiz a leitura do dataset, que está tudo bem lido aqui no Jupyter Notebook, eu gosto sempre de dar uma olhada, utilizar uma função também, um método do Pandas chamado describe. O que o describe faz? Ele ainda continua nessa parte da gente entender como é que o nosso dado está, porque não basta a gente só ler o nosso dataset, é bom sempre ter uma visão geral, ter alguns dados estatísticos da nossa análise, para que a gente tenha uma orientação de como a gente vai limpar esse dado mais à frente, quais técnicas a gente provavelmente vai precisar, e até para a gente ter alguns insights sobre análises que nós podemos fazer. Por exemplo, vamos supor que a gente vê um valor de reembolso de 70 mil reais, por exemplo. Isso é um valor que chamaria a atenção da gente para fazer uma análise em cima desse dado, por exemplo. E o Describe, ele traz alguns dados estatísticos muito bacanas para a gente, que, por exemplo, ele pega todas as variáveis, todas as colunas numéricas que eu tenho no meu data frame, e ele traz alguns dados estatísticos para ela.
Por exemplo, ele traz a contagem, a quantos dados tem naquela coluna. Aqui eu sei, por exemplo, que tem 26.691 linhas na coluna ano e na coluna mês. Se você quiser saber também o tamanho do seu dataset, quantas linhas e coluna ele tem, você pode utilizar o método Shape também. O método Shape ele retorna essa tuple aqui para você, em que a primeira parte é a quantidade de linhas e a segunda parte é a quantidade de colunas. Ok? Certo. O Describe, como eu estava falando aqui, ele te retorna dados, por exemplo, com uma contagem de dados, a média. Vocês podem ver que não vai mudar, a média não muda, porque só tem dados de 2016 aqui nesse nosso dataset, então a média não vai mudar. Já a média de mês ela muda, porque vai de 1 a 12, então ele tirou a média somando esse número e dividido por 12. Certo? Nós temos também outro dado muito interessante, que é o desvio padrão, que é para entender, que é uma medida de dispersão, para a gente saber como que o nosso dado está disperso da média, por exemplo. A gente tem 0 aqui, porque, como eu disse anteriormente, esse dado só tem 2016 na coluna ano, por exemplo. Ele traz dados de mínimo, também para você, valores mínimos e valores máximos, e ele também traz os quartis. Ele traz, por exemplo, 25%, 50% ou a mediana, e 75%. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham percebido o seguinte, que eu disse que o Describe, ele pega todas as minhas variáveis numéricas, todas as colunas numéricas do meu data frame e retorna esses dados estatísticos, certo? Se ele faz isso com dados numéricos, por que ele não retornou, por exemplo, informações de colunas como valor reembolsado e, não sei, documento, por exemplo? Documento eu até entendo, porque o documento ele não é só número, ele pode ter um caractere, pode ter uma barra, como é nesse caso aqui. Mas o valor reembolsado eu acho engraçado, porque ele não tá permitindo a leitura dele, porque não está interpretando como um arquivo numérico. Sempre que você quiser saber como é que o Pandas está tratando cada coluna do seu data frame, você pode utilizar um outro método chamado dtypes. O que o dtypes faz? Opa, não tem página aqui. O dtypes, ele pega todos os dados, todas as suas colunas e retorna como é que o Pandas está interpretando aquela coluna. Por exemplo, a gente viu aqui, como eu falei, o ano e o mês ele está interpretando como caractere, como dado numérico, no inteiro no caso. O nome do senador, tipo de despesa, a documentação CNPJ ou CPF, ele está tratando como object, que seria a mesma coisa que string, são caracteres de texto, ok? E tem dois dados aqui que me chamaram a atenção. Por exemplo, o valor reembolsado, ele está tratando como se fosse um object, como se fosse uma string. E a data também. Mais à frente, isso poderia impactar na nossa análise, principalmente na hora que a gente precisasse fazer, por exemplo, uma visualização. Se a gente quisesse gerar um gráfico com uma soma de despesas que cada deputado teve, por exemplo, isso seria impactado porque esse dado ele não está limpo, porque ele não está bem tratado e não está sendo interpretado pelo Pandas como um dado numérico. Certo? Bom, como é que a gente faz para resolver essa situação? E por que isso está acontecendo? O Pandas, no Python, para um caractere ser considerado como float, como sendo fracionário no caso, ele tem que ter um ponto como caractere de separação. E no caso aqui a gente está utilizando vírgula, por conta do nosso sistema monetário. Bom, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode, por exemplo, pegar essa informação aqui e substituir, por exemplo, a vírgula por um ponto, por exemplo. Como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar uma coluna do nosso data frame. Aí pode fazer isso. Tem diferentes formas de a gente fazer uma seleção de colunas. Por exemplo, a gente pode digitar o nome do nosso data frame. Eu posso botar um ponto e digitar o nome da coluna que eu quero selecionar. Por exemplo, valor reembolsado. Eu estou apertando o tab para auto-completar, ok? Se eu fizer isso, ele vai me retornar todos os dados dessa coluna. Isso vai me trazer dados dessa coluna que eu selecionei. Ok? Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar esse método aqui. Eu gosto de utilizar muito botando entre colchetes e digitando o nome da coluna que eu quero. Por exemplo, valor reembolsado. Ele vai me retornar os mesmos dados. Eu gosto de fazer
Pessoal, desculpa aí, tive uma dificuldade técnica. Eu vou devolver a bola aqui para o Paulo. Opa, beleza. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. É isso aí, coisa que acontece mesmo. Você, como cientista de dados, vai enfrentar desde CSV que está com problema até outros probleminhas mais sérios, ok? Bom, vamos continuar aqui nossa live. Eu parei aqui na parte que a gente estava falando dos D-types, certo? Lembrando que a gente alterou o nosso código aqui, o nosso dado. Ele está certinho com a vírgula. Ele está com um ponto nesse caso. Mas o Pandas ele ainda não tinha identificado que era um inteiro. O Pandas a gente tem que falar para ele que ele tem que interpretar aquele dado como se fosse um inteiro. Se ele não fez isso na hora que a gente leu o nosso dataset, a gente tem que fazer isso posteriormente, depois que a gente fizer a limpeza do dado. Ok? Como é que a gente faz isso? Vou digitar de novo o nome do meu data frame, que é DF, que eu botei lá em cima. Digito o nome da coluna, que eu vou precisar substituir ou trabalhar algum dado. No caso, vai ser novamente a valor reembolsado. Vou digitar um sinalzinho de igual. E aqui eu vou passar uma função do Pandas. Vou utilizar PD, porque eu estou utilizando uma função do Pandas que eu importei lá em cima como PD. Vou digitar ponto e vou utilizar uma função chamada toNumeric. Vou apertar Tab, ele autocompleta para mim. E o que essa função ela faz? Ela vai pegar o parâmetro que eu passar aqui, que no caso vai ser uma coluna, e vai fazer com que o Pandas interprete ela como se fosse um inteiro. Eu vou pegar esse resultado aqui, e como estou usando o sinal de igual, eu vou armazenar ele dentro dessa nossa series, dentro dessa coluna. Ok? Aqui dentro dessa função, eu tenho que passar o parâmetro. Que parâmetro vai ser esse? É o que eu quero transformar em número. Então vai ser, de novo, a coluna valor reembolsado. Beleza? Vou executar essa célula novamente. E aparentemente não deu erro. Vamos executar de novo de types e tá lá bonitão o dado interpretado como se fosse um float. Ok? Bom, como eu disse anteriormente, a nossa data ele também está sendo interpretado como object. Isso é engraçado porque, assim, algumas vezes, não acontece frequentemente, o Pandas consegue já interpretar essa coluna como um datetime, como arquivo de dados, como arquivo de data. Eu posso também passar um argumento aqui na leitura que ele faz essa interpretação, mas eu sempre evito deixar justamente para ver se tem algum erro já nessa coluna mais à frente na análise. Por que será que ele não está identificando essa coluna aqui como se fosse uma data? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar uma olhada na nossa coluna de data. Vou selecionar aqui, digitar TF. E entre colchetes e aspas eu vou digitar o nome da coluna que eu quero. Dessa vez é a coluna data. E vou dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Ele vai retornar a data de cada uma das linhas que a gente tem. Vocês vão ver que no meio do arquivo, no meio desse resultado que aparece aqui, vai ter esses 3 pontos. Isso porque o Pandas ele resume, ele não mostra os dados no meio, ele mostra os seus dados do começo e os dados do fim aqui. Bom, aparentemente, está tudo aqui, certo? Então eu posso utilizar uma função do Pandas. Lembra do toNumeric que a gente usou agora há pouco? O toNumeric transforma uma coluna em um dado numérico. Assim como existe o toNumeric, existe o toDateTime. E o funcionamento é muito parecido com o toNumeric. Eu vou passar aqui dentro a coluna que eu quero utilizar como argumento, a coluna que eu quero transformar em dados de data. Bom, vou digitar o nome da nossa coluna e vou executar. Bom, ele apresentou um erro para a gente aqui, nessa análise, nessa função, que ele falou o erro de out of bounds datetime. O que isso significa? Ele tentou converter alguma data que ele encontrou lá e deu algum erro. A data que ele tentou converter foi 20 de julho de 5017. A menos que algum deputado da gente, algum senador viva no futuro, esse dado aqui está errado. Então, como é que a gente pode ver e entender onde que está esse dado aqui? A gente tratar esse dado e ver o que a gente pode fazer com ele. Assim como o Pandas permite que você selecione uma coluna passando ela aqui dentro, eu posso fazer uma seleção condicional. O que é uma seleção condicional? Assim como o nome diz, ele vai selecionar dados com base em uma condição que eu passar. Assim como um if qualquer que a gente faz em qualquer linguagem de programação. Ok?
Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou digitar o nome do nosso data frame. Em seguida, eu vou abrir os colchetes e, ao invés de passar aqui dentro o nome da coluna que eu quero, eu vou digitar a condição que eu quero que ele leve em consideração. Qual é essa condição? Eu só quero que ele selecione dados onde na coluna data seja igual a uma informação que eu vou passar aqui. Ok? Só voltando aqui. Eu vou digitar o nome do meu data frame em que eu quero passar essa condição e entre colchetes eu vou passar a condição que eu quero que ele verifique. Ou seja, ele só vai retornar para mim dados que obedecerem, que atenderem essa condição que eu passar aqui. No caso, eu quero apenas dados da coluna data, onde o valor seja igual a 5.017,0720. Vamos tentar para ver o que vai acontecer? Bom, ele não trouxe nada para a gente aqui. Não trouxe nenhum dado. Será que realmente não tem nada e o Pandas ficou doido? Não, porque aqui ele já tentou converter esse dado para a gente. E aqui em cima, a gente está usando padrão com barras, padrão aquilo que a gente utiliza aqui no Brasil, por uma data. Então, lá embaixo, eu tenho que passar a data nessa máscara aqui. Eu vou aqui embaixo, retiro essa parte de dentro das aspas e eu passo essa informação como ela devia ser, por exemplo, numa data no Brasil. Então, vai ser 20 de julho de 5.017. Vamos selecionar. Olha aí, ó. Um dado... Aparentemente, todos os dados aqui estão ok. E a única coisa que está estranha é justamente o ano. Pessoal, principalmente quando você está fazendo... Em qualquer projeto que você vai fazer de limpeza de dados, você pode utilizar diversas técnicas para abordar um problema, assim como pode utilizar diversas técnicas para resolver esse problema. Se você, por exemplo, tem um dataset com 1 milhão de linhas e apenas uma linha está com problema, vamos supor que só tivesse essa linha aqui com problema e um dataset de 1 milhão de linhas. Existem casos que você pode remover essa linha, por exemplo. Você pode simplesmente dar um drop, que eu vou mostrar em breve para vocês, para remover essa linha e vida que segue. Você vai continuar fazendo a sua análise. Mas vai ter vezes que você vai precisar imputar um valor nesse dado. Você vai ter que fazer alguma ação para esse dado não ficar sujo lá no seu dataset. E esse que eu vou fazer aqui nesse caso aqui, que eu vou utilizar eu vou atribuir um novo valor a essa coluna aqui. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Se eu digitar a data nova aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero acreditar no seguinte, o 5 fica muito perto do 2 lá no nosso teclado numérico, um teclado de computador, por exemplo. Então eu quero imaginar que esse cara, ao invés de apertar 2017, ele botou 5.017. Ok? Bom, eu vou incluir esse dado aqui. O que vai acontecer? 20/7/2017. E vamos ver o que vai acontecer? Beleza, aparentemente está ok, né? Vamos dar uma olhada em como ficou o nosso dataset? Aparentemente o dataset está ok, certo? Só que, como eu passei esse valor aqui, todas as linhas desse dataset aqui, de todas as colunas dessa linha foram substituídas por esse dado aqui. É porque a gente não consegue ver ele aqui no nosso head. Se eu quero só alterar o dado de uma coluna, que no caso é a coluna data, que é o que interessa para a gente, eu tenho que fazer uma outra abordagem. Se eu fizer isso aqui, todos os campos dessa linha que está com problema, tudo aqui vai ser substituído por 20 de julho de 2017. Beleza? Como é que eu posso fazer essa nossa correção? Eu vou fazer a leitura de novo aqui no nosso dataset, só para ele pegar os dados mais... De novo. Inclusive o datetime aqui, para ele mostrar o mesmo erro para a gente. Certo? Vou selecionar aqui. 2017. Como é que eu faço para alterar apenas a coluna data e não todos os campos aqui? Eu vou fazer o seguinte. Se lembra do lock que eu falei anteriormente? O lock ele permite que você passe aqui entre os colchetes uma determinada linha e uma coluna. Certo? Se eu, por exemplo, colocar linha 1, eu quero a primeira linha e a coluna data, ele vai me retornar apenas essa informação.
Aí sim eu posso passar um novo valor aqui, por exemplo. Certo? Mas nesse caso aqui, eu quero pegar essa coluna que está com algum dado incorreto. Eu posso fazer isso de diferentes formas. Eu posso simplesmente pegar o índice desse carinha aqui, passar na função e fazer a substituição, ou eu posso fazer uma condição assim como eu fiz lá em cima. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Eu posso selecionar a coluna data de todo mundo que tenha, por exemplo, 5017 no final, aqui na data. Certo? Como é que eu faço isso? Aqui dentro do lock, assim como eu fiz aqui em cima, passando uma condição, aqui eu vou passar uma condição também. Que condição vai ser essa? Eu vou selecionar a coluna do meu data frame, onde o campo data seja igual 20 do 7 de 2017. Se eu fizer isso daqui, ele vai me trazer só essa linha, certo? Porque só ela vai ter. Se eu quiser que eu considere todo mundo que tenha 5017 no final, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que passar como... Você lembra da string que a gente utilizou aqui em cima? A gente utilizou a função string para substituir um valor, a vírgula por ponto, certo? Assim eu posso também utilizar aqui a função string para fazer outra coisa. Vou digitar ponto string e entre colchetes eu quero selecionar apenas os últimos 4 caracteres da coluna data. Vou copiar esse código aqui e vou executar aqui de fora para vocês terem uma visualização melhor, ok? Bom, vou digitar aqui. Então, eu acho que vai faltar um colchete. Coluna data. Ah, não, tá ok. Vou executar. E tá vendo? Ele pegou todas as colunas que eu tenho e trouxe só os últimos 4 caracteres. Bom, se eu selecionei só os últimos 4 caracteres, eu posso passar aqui na condição. Então, eu quero todo mundo em que tenha 5017. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente? Aparentemente só tem um senador, só tem um dado que está com esse problema. Certo? Bom, agora eu tenho que selecionar a coluna data para fazer a alteração dela. Eu vou fazer o seguinte. Lembrando que aqui dentro está a minha condição. Certo? Se eu digitar uma vírgula no final dessa condição e digitar a data, ele vai retornar só a data. Beleza? Só recapitulando aqui. Eu fiz uma condição utilizando o método lock, em que dentro dos colchetes aqui eu passei uma condição. Que condição é essa? Eu quero que você selecione as linhas onde no campo os últimos 4 caracteres da coluna data seja igual a 5017. E eu quero que você pegue para mim só a coluna data, o restante não interessa para mim. Após a gente fazer isso, a gente consegue substituir esse valor, por exemplo. A gente consegue substituir a data, por exemplo, por a data correta. 20 do 7 de 2017. Vou executar essa linha e o nosso dado foi alterado. Se eu passar essa mesma condição de novo, vou copiar e colar o código aqui embaixo, tá? E não vai me retornar nada. Beleza? Bom, será que agora, se eu rodar esse datetime... Bom, a propósito, eu corrigi esse dado que estava dando erro, certo? Então, não é para dar mais erro para mim. Vou executar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Ele retornou de novo o erro para a gente. Só que vocês podem ver aqui que o dado está com outro valor que está com problema. Aparentemente, os caras têm algum problema com digitação que trocaram o do 2016 por 3016. Bom, isso aqui me deixa preocupado porque pode ter 1000 linhas que está com esse problema. Então, como é que eu posso saber todas as linhas que estão com um determinado tipo de problema? Bom, aqui em cima eu fiz uma condição. Certo? Fiz uma condição aqui que eu quero todo mundo que tenha 5017 na linha. Eu posso fazer da mesma forma o seguinte. Eu quero todo mundo que não tenha 2016, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu vou aproveitar essa mesma linha que eu utilizei aqui, ok? Só que ao invés de igual, eu vou botar diferente. Eu quero todo mundo em que os últimos 4 caracteres da coluna ano não seja igual a 2016. Eu vou selecionar tudo. Vou remover a coluna data porque eu quero selecionar todas as colunas, ok? Vamos ver. Bom, a gente tem uma galera aqui que tem 2015, 2017, olha isso, 2101
Temos muito 2017, temos muito 2015, 2017, 2019, mais um senador do futuro, 2106, e por aí vai, gente. A gente pode encontrar N dados que está com esse problema. Bom, como eu disse, existe diferentes formas de você abordar um problema. Se você quiser passar, é só para dar mais uma informação, se vocês quiserem passar mais de uma condição aqui dentro, vocês também podem fazer isso, tá? Como é que a gente faz isso? A primeira condição, você vai passar entre parênteses. Quer dizer, todas as condições você vai passar entre parênteses. Por quê? Você vai utilizar um caractere de comparação para colocar a outra condição. Lembra, por exemplo, que a gente fala, eu quero tudo, por exemplo, um if, se 1 é maior que 2, if é igual maior que 2, e maior que 3, if i é maior ou igual a tanto. Lembra-se disso? Da mesma forma, a gente pode passar isso aqui no Pandas. Como é que é o caractere de end aqui no Pandas? Ele vai utilizar o e comercial. Ok? Eu posso utilizar o e comercial e eu vou passar a minha próxima condição. Como a condição é bem parecida com essa aqui, eu vou simplesmente copiar e colar. Colei aqui. E eu quero todo mundo que também não tenha 2017. E eu também quero todo mundo que não tenha 2015. Então eu vou botar mais um e vou colocar aqui minha próxima condição. Certo? Nossa, ficou grande essa linha, né? Vamos executar ela para ver o que acontece. Beleza, ele retornou aqui para mim os dados desse data frame que tem algum valor que está diferente daqueles. Por exemplo, ele retornou 2101, 2019, 2100, 2019, 2106, muito 2106, que provavelmente a pessoa errou 2016 e colocou 2106, 3016 e por aí vai. Para não prolongar muito esse tempo que a gente tem aqui, em apenas um ponto, eu sugiro, vou deixar como lição de casa para vocês, ok? Que vocês façam a limpeza desses dados aqui. Vocês podem utilizar a mesma lógica que utilizamos aqui anteriormente, vocês podem utilizar nessas outras colunas, nesses outros dados que estão com problema aqui. Ok? Na nossa próxima live eu vou estar com esses dados limpos, até para não ficar gastando tempo fazendo essa limpeza com procedimento repetido. Ok? Bom, lembra-se que eu falei que você pode ter diferentes formas de interpretar, de lidar com um problema, que você pode simplesmente, por exemplo, ignorar, remover ou imputar um dado, como foi o que nós fizemos, por exemplo, aqui. O que acontece? Eu posso fazer, nessa função aqui do datetime, eu posso ver quais argumentos que ela aceita. Se dar uma olhada aqui, tem um argumento chamado erros. E por padrão ele vem com um valor chamado raise. O que significa isso? Por padrão, a função datetime, se ele encontrar algum erro aqui, ele vai parar o que está fazendo, não vai salvar e vai te retornar o erro que está acontecendo. Que foi o caso aqui. Ele encontrou 5017 lá e ele retornou para a gente o erro. Eu posso fazer com que ele simplesmente ignore. Olha só, se você não conseguiu converter esse dado, coloca ele como valor nulo para mim que não tem problema. Certo? É um caso que a gente pode fazer. Principalmente porque temos poucos dados aqui, a gente pode fazer isso. Mas é sempre bom a gente fazer uma limpeza no nosso dado. É sempre uma boa prática fazer isso. Ok? Mas eu vou fazer ele aqui ignorar. Eu quero, olha, não considera para mim os dados que estão com erro. Se tiver algum com erro, ele vai setar como valor nulo. Ele não vai botar NaN, que é Nora Number, né, que é um valor bem conhecido aqui da gente, e vai colocar como NaT, Nora Time. Ok? Que aquilo não é um valor de tempo válido. Então eu vou passar aqui o parâmetro. Erros igual... Qual o valor que eu tenho que passar aqui? Se chama coerce. Ok? Vou executar essa linha novamente. Ele apresentou um erro porque eu digitei erro. É erros. E demora um tempinho para fazer essa troca. Aparentemente funcionou, certo? Vou executar o dtype de novo para ver como é que ele está interpretando esse dado. Olha que beleza. Ele considerou como um datetime para a gente. Bacana demais, né? Se a gente vir aqui em cima, lembra do describe que eu falei que ele pega todas as funções, todas as variáveis numéricas da gente e coloca e traz informações? Eu posso rodar ele de novo, que agora ele está interpretando a coluna valor reembolsado como um número. Então ele vai me retornar dados estatísticos dele bacana. Olha que legal. Um dado interessante. É um spoiler, tá, gente? Da próxima live. Mas ó, um dado interessante. O valor reembolsado mais baixo que tem é 1 centavo.
E o mais alto foi 256 mil reais. A gente tem o valor de média, por exemplo, a gente tem a mediana, os valores de desvio padrão e essas coisas. Isso aqui já dá muita ideia para a gente de dados que a gente pode utilizar para explorar. Pois quem é esse cara aqui, por exemplo, que está com esse dado? Quem é esse aqui? Será que ele gasta muito ao longo do ano? Isso aí são coisas que a gente pode responder utilizando a análise exploratória. Ok? Gente, para finalizar aqui nossa live, eu vou fazer uso de mais uma função aqui bem rápida, que é, por exemplo, a coluna tipo de despesa, ela tem um nome muito grande. Se a gente quisesse, por exemplo, exibir um gráfico sobre esses dados aqui, esse gráfico ficaria muito distorcido, porque como o nome desse campo aqui é muito grande, o gráfico ficaria pequenininho com o campo gigante. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode diminuir esse dado aqui para que ele fique de um jeito mais visualmente atraente. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente poderia utilizar isso utilizando o replace, que a gente colocou aqui em cima. Posso pegar cada uma dessas colunas, simplesmente copiar aqui e substituir para o que eu quero. Certo? Mas nesses casos, eu gosto de utilizar uma função mais legal, que ela se chama unique. O que a unique faz? Ela vai me retornar todos os dados únicos daquela coluna que eu selecionei. Para quem conhece SQL, funciona parecido com o distinct, por exemplo. Ele vai retornar apenas dados que não se repetem. Certo? Qual a coluna que eu quero selecionar? Eu quero selecionar o tipo de despesa. Então, vou digitar o nome do meu data frame, botar os colchetes novamente e, entre aspas, vou digitar o nome da coluna que eu quero, que é tipo de despesa. Certo? Se eu rodar essa célula, olha aqui, ele vai me trazer todos os dados que tem lá. A coluna é tão grande, o nome é tão grande que nem o Pandas traz ele inteiro por conta do tamanho. Mas eu posso fazer o seguinte, no final aqui, eu digito ponto, unique, e coloco os parênteses no final. E roda essa linha, essa célula. Então, o que ele fez? Ele me retornou os valores únicos que tem, dados que aparecem, diferentes tipos de dados que aparecem nessa coluna, e me retornou aqui. Bom, eu sei que a gente tem aproximadamente 7 colunas, certo? Temos 7 colunas aqui. E o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou utilizar uma função do Pandas chamada map. O que a map faz? Ela vai pegar um dado que eu passar e vai substituir por outro. Igual, parece que basicamente parece bem parecido com o replace, só que ele é mais rápido. Principalmente quando você tem muito dado assim, ele é mais rápido do que o replace. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vou digitar o nome do meu data frame, que é df, vou colocar a coluna que eu quero e vou atribuir um novo valor para ela, botando um sinalzinho de igual. Que valor vai ser esse? Eu vou repetir aqui a coluna. Eu quero substituir os valores. E aqui no final eu vou utilizar o método map. Beleza? Quem conhece dicionários no Python sabe que ele é caracterizado pelas chaves, certo? E ela tem uma chave e um valor. Por exemplo, chave poderia ser a palavra-chave. A gente coloca 2 pontos e separa pelo valor que a gente quer, certo? Pode ser uma string, pode ser um inteiro, pode ser um float e por aí vai, certo? Da mesma forma, a gente tem que passar um dicionário aqui para o map, com o que a gente quer substituir, 2 pontos para separar do valor, e qual o novo dado que a gente quer atribuir nesse carinha aqui. Bom, vamos fazer isso. Vou selecionar aqui aluguéis de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a ele. Vou copiar esse carinha aqui. E vou colar aqui dentro da chave, certo? Ó, aqui está o meu dicionário. Aqui está a chave, o valor que eu quero substituir. O valor que eu quero substituir. Coloquei 2 pontos e agora eu vou digitar o valor que eu quero colocar novo ali, o valor novo. O nome é aluguel de imóveis para escritório político. Eu vou só botar aluguel. Ok? Se eu quiser passar mais de um valor aqui no map, é só no final dessa galera toda aqui, depois que eu vou digitar a chave, 2 pontos e o valor, é só eu passar uma vírgula. Ok? Vou apertar Enter para ficar melhor, mais visível aqui. E vou repetir o mesmo processo. Ó, aquisição de material de consumo para escritório político, inclusive. Vou selecionar isso tudo. Copiei. Colei aqui. É muito grande essa linha aqui. Vou digitar 2 pontos e o novo valor que eu quero. Bom, é aquisição de material de consumo para escritório, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, etc. Nesse caso aqui,
Eu vou passar despesas gerais. Pode ser? Despesas gerais. Fica à vontade para botar um nome melhor que você identifique na sua análise aí, ok? Pode botar qualquer nome. Vou botar mais uma vírgula e vou repetir esse processo para todos que temos aqui. Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, etc. Vou atribuir esse valor aqui, eu vou colocar contratações. Ok? Mais uma vírgula, vou adicionar mais um valor. Agora, locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes. Vou colocar aqui. E o novo valor vai ser... eu vou repetir esses três aqui. Locação, hospedagem e alimentação. Locomoção, hospedagem e alimentação. Ok? Coloquei uma vírgula, mais um valorzinho, falta só 3. Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais. Vou colocar apenas passagens. Próximo embaixo, divulgação de atividade parlamentar. Vou substituir simplesmente por divulgação. É bom, sempre que você puder, deixar esse nome o mais curto possível, mais enxuto possível, para você poder visualizar ele melhor quando você for fazer a geração de um gráfico, ok? Por fim, serviço de segurança privada. Vou executar aqui, 2 pontos. Vou digitar só segurança. Bom, não tem mais nenhum valor diferente para atribuir e vou executar essa célula. Aparentemente está tudo ok, certo? Eu vou executar de novo o head lá em cima, para a gente ver como é que está o nosso dado. Head, olha que beleza. Aluguel, despesas gerais. Isso fica muito bom, né, para a nossa análise no futuro. Ok? Se a gente rodar de novo o Unique, ele não vai retornar esses valores para mim. Vai retornar os valores que eu coloquei novos lá para eles. Ok? Bom, pessoal, por fim, o que você faz, depois que você fez a limpeza do seu dataset, você pode simplesmente continuar a sua análise aqui, ou você pode pegar esse trabalho todo que você fez e exportar para um novo dataset. Criar um novo arquivo CSV, por exemplo. Você pode pegar esse arquivo CSV limpo e compartilhar com alguém do seu time. Você pode, por exemplo, compartilhar ele no Kaggle, que é uma plataforma de competição de machine learning muito famosa. Você pode botar ele lá, inclusive o Kaggle agora está premiando, está dando dinheiro para as pessoas que colocam dataset relevante para a comunidade lá. Então, se você tem um dataset limpo, com dado relevante e bem documentado, você tem uma chance de ganhar um dinheiro muito bacana. Então, assim, tem milhares de dados para a gente poder analisar, tem diversos datasets aí do governo para a gente limpar, disponibilizar. Quem sabe aí não pega um dado do Bolsa Família, por exemplo, faz uma limpeza legal e joga lá no Kaggle para ganhar uma grana, por exemplo. Tá lá, certo? Bom, como é que a gente faz a exportação desse nosso data frame? É muito simples. A gente vai digitar o nome do nosso data frame, vamos digitar um ponto e colocar o método toCSV. toCSV. Ok? A gente vai ter que passar como argumento o nome do arquivo que a gente quer. No caso, eu vou botar esse dado, dados limpos, CAPS. Não esqueça de colocar no final o .csv, tá ok? E por fim, eu vou botar um argumento aqui chamado index, igual a false. Por quê? Se eu não botar isso daqui, ele vai pegar o índice, ou seja, cada um desses númerozinhos em negrito aqui no canto, vai tirar ele do dataset e vai transformar em uma coluna. Esse número não vai ser interessante para a gente nessa análise, então eu posso ignorar esse número aqui, passando o argumento index igual a false. Ok? Executa essa célula e o nosso dataset vai estar criado no mesmo diretório em que a gente criou o nosso notebook. Bacana, né? Bom, pessoal, essa live ela fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido tanto quanto eu nesse pequeno projeto que a gente fez de limpeza de dados. Ele foi, vocês viram, a gente fez relativamente pouca coisa, mas o tempo ajudou bastante. Vai ser uma coisa muito comum durante o seu trabalho, você vai gastar muito tempo. Tem pesquisas que dizem que o cientista de dados gasta 80% do tempo simplesmente limpando o dado.
A gente viu aqui que isso é uma parte, em parte real, que a gente gastou muito tempo fazendo limpeza no nosso dataset. Isso vai acontecer em todos os seus projetos. Precisa limpar um dado, preparar ele, seja para visualização, seja para preparar ele para um algoritmo de modelo de previsão de machine learning, por exemplo. Ok? O Cadu, Thalita, a gente tem um tempinho para pergunta? Temos sim. Primeiramente, Paulo, desculpa aí a queda no meio. Não, que isso. O pessoal tem uma conversa aqui no Data Lives, o pessoal está gostando bastante. Bacana. Tem uma pergunta que eu queria repassar para você. Quando você estava falando sobre limpeza dos anos ruins, por exemplo, etc., você falou em trocar aqueles valores. E o Ricardo Coelho está perguntando se ele precisa trocar um por um, ou como você vai trocar isso aí. Você pode mostrar como faz essa parte da limpeza para a gente? No caso, você diz aqui, na parte da data? Por exemplo. Porque você falou que para eles terminarem de arrumar os problemas, e aí a grande pergunta é, tem que fazer um por um na mão? Como, assim... como você otimiza isso? Exatamente. Certo. Bom, quando você tem muito dado que está com esse problema, fazer um a um na mão vai ser um problema para você. No caso, quando você tem pouco dado, ou esse erro se repete em todo mundo, você pode fazer a partir dessa condição que a gente criou aqui em cima. Por exemplo, a gente não viu que, por exemplo, tem muito dado que está com 2106 no final? Olha só nessa partezinha aqui já encontramos 3. Como é que eu posso corrigir tudo de uma vez? Vamos voltar aqui nessa minha condição que eu fiz aqui em cima. Eu selecionei tudo, onde os 4 últimos caracteres da coluna data era 2016, certo? Da mesma forma que eu passei aqui 2016, eu posso passar 2106, por exemplo. Vou fazer isso aqui rapidinho com vocês. Eu vou clicar na célula de cima, clicar no maisinho aqui, ok? Que ele vai adicionar uma célula abaixo. E vou repetir essa condição que eu fiz aqui em cima. df.lock, entre colchetes eu vou passar minha condição. No caso, a condição é df, eu quero todo na coluna data, onde os últimos 4 caracteres, no caso eu passo o ponto str menos 4, 2 pontos. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar as últimas 4 linhas, as últimas 4 linhas dessa coluna, e vai fazer a comparação. Que comparação é essa? Eu quero todo mundo que seja igual a 2106. Vamos ver o que ele retorna aqui. Opa, ele trouxe um... Aqui, deixa eu ver se faltou algum dado aqui. 2006, string, 4. Deixa eu ver aqui. Ok. É porque aqui ele já está convertido para a data, por isso que ele deu esse problema. Eu vou fazer a leitura do dataset aqui de novo. Vou rodar aquela mesma célula de novo. Porque como isso aqui é uma função de string, você só consegue utilizar em dados que são string. No caso, ele aqui ele já está como data, então a gente não consegue fazer isso. Por isso que ele falou isso. Você só consegue usar ponto string com valores strings. Beleza? Vou executar de novo aqui para ver se ele roda. Bom, ele me retornou, só nessa brincadeira aqui, ele já me retornou 6 registros que tem 2106. Se eu quiser substituir tudo aqui, no final da minha condição, lembrando que essa aqui é a minha condição, quero todo mundo na coluna data, onde os últimos 4 caracteres seja igual a 2106. Vou adicionar uma vírgula aqui no final, porque vou selecionar agora a coluna que eu quero dessa galera aqui. Eu quero data. Certo? Aí depois eu vou botar o sinal de igual e vou atribuir o novo valor que eu quero. Como vai ser uma string também, eu vou botar entre aspas 2016. Ok? Rodou isso daqui. E depois você pode rodar de novo essa condição aqui, para ver todo mundo está diferente, e só repetir esse processo. 2101, pega todo mundo está 2101. 2019 não chega a ser uma data inválida, embora ela seja diferente, porque ela está no futuro aqui. 5.017, 3.016, a gente pode repetir esse mesmo processo aqui para cada uma dessas situações. Se a gente tivesse muito dado, eu poderia rodar a coluna, o date time para ele ignorar esses erros, ou teria que realmente tratar um a um dos dados, caso esses dados fossem relevantes. Ok? Respondi a pergunta?
Paulo, tem uma outra pergunta aqui do Caio. Ele está perguntando se esses dados que a gente ajustou não vão influenciar uma análise futura. Estou falando de gerar bias na nossa análise, já que a gente está mexendo e mudando o dado. Então, a pergunta dele é, se a pessoa estiver lançando isso de uma forma intencional, esse erro, ou não é erro, e a gente está assumindo que é erro, coloca aí a sua opinião do que né, de como lidar com esse tipo de dúvida que a gente tem quando está fazendo limpeza de dados. Não, com certeza. Por exemplo, aqui a gente vai ter que ter o trabalho de conhecer o nosso dado. Algumas vezes, muito raras vezes, muito raramente a gente tem um dado, o nosso dataset disponibilizado, como por exemplo aqui, e a gente tem também um negócio chamado dicionário de dados, o Caio. O que esse dicionário de dados é? Ele explica cada uma das colunas e o que ela significa. Por exemplo, a coluna data, ele explica ele poderia explicar por que tem 2019, poderia explicar o que significa um determinado campo, um tipo de despesa, por exemplo. Mas muitas das vezes a gente não vai ter esse dado e aí vai entrar no nosso trabalho, nossa análise analítica. Você tem que imaginar, poxa, será que esse dado aqui pode ter alguma relevância na minha análise? Isso aqui pode sujar o meu dado? Será que eu posso remover esse dado? Será que ele é erro mesmo? Isso vai muito do conhecimento do nosso dado. Aqui nesse caso, a gente pode entender com 2101 como um erro intencional ou como um erro de digitação, como por exemplo 5017, que a pessoa pode ter errado o 2 do 5, por exemplo. Vai variar muito da nossa análise o que a gente está querendo analisar. Por exemplo, se você quer analisar dados apenas de 2016, esses dados aqui são irrelevantes para você. Se você, por exemplo, tem um trabalho como o do Serenata de Amor, esses dados aqui são passíveis de questionamento, por exemplo. Olha, tem um dado lá que está com 2101. O senador 3, ele está com esse dado errado e a gente exige uma prestação de conta. Isso aí vai variar muito da sua análise do trabalho que você está realizando, ok? E aí, só complementando a pergunta do Caio, ele perguntou se seria interessante a gente guardar esses dados errados no outro data frame ou numa outra coluna desse data frame, para a gente não perder o histórico de alterações que a gente criou. Sim, isso é muito bacana esse questionamento, que assim, às vezes a gente não quer se livrar daquele dado que está errado. A gente quer deixar ele armazenado em algum lugar, por exemplo. Então, um caso interessante, Caio, a gente fez essa condição toda aqui, que retornou esses dados errados, certo? Da mesma forma que eu fiz essa condição, eu poderia armazenar ela numa variável chamada dados errados, por exemplo. A gente armazenaria esse dado, a gente poderia fazer, por exemplo, exportar esse data frame novo como se fosse um arquivo CSV para uma análise futura, para, como eu disse, talvez uma prestação de contas, talvez um outro objetivo da nossa análise. E assim, como eu disse anteriormente, vai depender muito da análise que você quer exercer. Por exemplo, um dado sujo no seu data frame, no seu dataset, ele pode impactar na sua análise. Vamos supor que aquele valor que a gente viu lá em cima, por exemplo, de 256 mil reais, é um dado que está sujo, um dado que está errado. Isso poderia impactar. Aí, esse será o seu trabalho. O que eu quero fazer com esse dado? O que é relevante para o meu cliente, para o meu chefe, para a pessoa que eu vou apresentar esse dado aqui? Seja para um superior ou simplesmente para passar esse dado num cargo, por exemplo, que eu falei anteriormente. Ok? Uma outra pergunta é do Gilson. E ele está perguntando se você usa o Airflow para criar o workflow de tratamento e limpeza de dados para poder executar de forma automática. Eu falei um pouquinho aqui o áudio. Quer que eu possa repetir? Pode repetir, por favor. O Gilson está perguntando se você usa o Airflow para criar o workflow de tratamento e limpeza de dados para rodar essas limpezas de forma automática. Ah, sim, tem. Eu utilizo uma aplicação que eu gosto muito, que se chama RapidMiner. Eu vou abrir aqui para vocês verem, que ele faz um workflow para as pessoas que não sabem o que é. Ele pega esse processo que a gente fez e, ao invés de a gente fazer a nível de programação, a nível de código, a gente pode utilizar algumas rotinas dessa aplicação para realizar a correção, a limpeza desse dado, por exemplo. O que eu estava mencionando aqui é o RapidMiner.
ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta que não só faz a limpeza do dado para você, ele também faz a geração de modelos de previsão. Dependendo do que eu vou fazer, dependendo para quem eu vou apresentar, e dependendo do tempo que eu tenho também, o RapidMiner me ajuda bastante nesse trabalho. E fica aqui a minha dica do RapidMiner. Ele tem conteúdos de tutoriais na própria ferramenta para você aprender a utilizar ele, como funciona as rotinas dele. Que, por exemplo, esse trabalho que a gente fez aqui, de converter um dado para data, outro dado para numérico, isso seria uma rotina aqui do RapidMiner. Eu não gosto de utilizar o RapidMiner como um amuleto, porque ferramentas prendem muita gente àquela tecnologia. Se, por exemplo, o RapidMiner parar de trabalhar amanhã e você se tornou especialista em RapidMiner, isso vai impactar muito no seu trabalho. Por isso que eu sempre optei por saber, a nível de código, a nível de programação, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa alteração desse dado utilizando uma função do Pandas, utilizando uma função da biblioteca CSV, ou como é que eu faço esse modelo de previsão aqui utilizando o scikit-learn? Aí depende muito da sua necessidade, do tempo que você tem para fazer essa análise, certo? E de uma série de fatores. Mas eu sempre opto por fazer a nível de programação mesmo, digitar o código na mão, old school mesmo, ok? Acho que o Cadu respondeu as outras perguntas aí. Uhum. Eu respondi algumas outras, Paulo. Eu só queria complementar que está rolando uma discussão interessante aqui sobre corrigir os dados que estão sujos versus jogar fora. Então, a resposta que eu daria para o Ricardo, na verdade, seria que esses dados que estão errados a gente simplesmente joga fora. Mas, claro, isso depende muito do tamanho do dataset. E uma das alunas, a Mariana, comentou que ela acharia mais seguro jogar fora também. Eu acho que, assim, dado que é uma tabela de gastos de 2016, é razoavelmente seguro a gente imaginar, por exemplo, que um 5016 ou um eventual 3016 seja um erro de digitação, uma coisa assim. Dependendo do tipo de dado, obviamente, não dá para fazer isso, certo? Sim, com certeza. Por isso que eu falei que ele depende muito do cenário que você está enfrentando. Que, por exemplo, se aqui fosse dados de um outro dataset que a gente não conheça o que significa, porque, por exemplo, aqui a gente sabe que são dados do CAPS. A gente sabe que é dado que é relacionado ao gasto público de um senador. Então, por exemplo, a gente vê um dado como 5.017, com a data do ano de 5.017, é um dado errado. Então, sim, vai ter vezes que você deve fazer a remoção, o tratamento ou a remoção desse dado, ou pode ter caso também que você queira armazenar esse dado em algum lugar para depois comparar com alguma coisa, mas lembrando, ter um dado errado no seu dataset vai impactar na sua análise com certeza no futuro. Eu queria complementar só a resposta da pergunta do Rodolfo, do Valério, desculpa. O Valério, ele perguntou que se Python, acho que pelo que eu entendi, Valério, que você já fazia esse tipo de análise no usar Python, e você questionou qual é a vantagem de usar Python para fazer esse tipo de análise. Eu trabalhei muito tempo com BI, então trabalhei muito com ATL, muito isso usando SQL, usando formatos de fluxo de jobs de ETL para limpar os dados. E o que acontece? Quando você sabe onde está o seu problema, é fácil botar numa tabela de ETL, e quando você está num dataset pequeno, como esse que a gente deu no exemplo. Quando a gente começa a trabalhar com dados mais desestruturados, com dados de internet, dados ou dados Big Data, dados que não são Big Data, mas têm um volume muito grande, você descobrir onde estão os problemas, você já começa, para descobrir o problema, ter que aplicar estatística, e aí você começa a ter que olhar o seu dado mais a fundo, com mais detalhe, para você descobrir o que você tem que resolver. Com certeza, concordo plenamente. Então, uma vez, a segunda vez, isso já não vale, você já tem que mexer de novo, e aí ferramentas de ETL muitas vezes não é o forte dela, ou fazer isso em Excel, você não consegue, porque é difícil de você automatizar e repetir esse trabalho. Sim, com certeza. Então, acho que, gente, vamos finalizar, que a gente já acabou passando um pouco do horário. Queria dar alguns recados aqui. Então, primeiro, eu quero agradecer ao Paulo. Paulo, muito obrigada. Semana que vem estamos aí de novo. Então, o primeiro recado é esse, gente.
essa foi a parte de limpeza de dados. Semana que vem a gente vai começar a brincadeira mesmo de eu que estava querendo dizer. Quem está gastando muito, quem está gastando pouco. Sem problemas técnicos. Vamos disponibilizar no GitHub o link com o código. Ok? Então, nós vamos colocar lá na sala de aula. A gente pode depois colocar aqui também no canal do Slack o link do GitHub, onde está o código para vocês acessarem e poderem repetir e ter dúvidas também. Se vocês forem tendo dúvidas durante a semana, para quem não assistiu esse vídeo live, ou quem assistiu, mas depois que pegou o código teve dúvidas, poste no canal. O Paulo está no Slack, mas mesmo se o Paulo não consiga responder, estamos eu, Cadu e o Ricardo à disposição para ajudar. Se a gente não souber responder, nós vamos pedir a ajuda do Paulo para responder. Abaixo do vídeo tem uma pesquisa de satisfação. Por favor, é muito importante para a gente que vocês coloquem se vocês acharam, porque a gente está começando agora, então é o feedback de vocês que vai ajudar a gente a saber se a gente está no caminho certo, quais são os temas que, se o tema está adequado, se não está, quais outros temas que a gente deveria trazer. Não se preocupem em dar o feedback também, porque a gente não vai deixar de fazer isso se a gente vai evolucionando. Só mais, por exemplo, se todos os alunos de Learning Trends aí, putz, Cadu, não acho isso legal, eu vou ter que achar palestrante diferentes, só para os alunos de Learning a gente vai separar, mas a ideia é continuar tendo esse serviço por um tempo indeterminado a princípio. Então, digam aí o que vocês acharam da apresentação. Enfim, a gente teve uma queda no meio, não foquem nisso, por favor, que a ideia é só dar um feedback do conteúdo da gente, para a gente entender melhor o que vocês acharam, o que vocês viram e o que mais vocês querem ver. Lembre-se também que essa é só a primeira parte de uma análise. Então, a gente ainda não efetivamente tirou conclusões, a gente preparou o dado. 70% do tempo do cientista de dados normalmente nessa fase, como o Paulo falou, de 75%. Então, é uma parte chata, mas extremamente necessária. E aí, semana que vem, que a gente vai efetivamente fazer a análise, chegar a conclusões e comunicar. Tá? Então, é uma continuação do que a gente começou aqui. Ok? Acho que por isso é hoje, né? Sim. Por hoje é isso, né, gente? É isso. Bom, eu queria só deixar uma dica pessoal. Quem não conhece, tem um blog onde eu falo sobre data science, dou algumas dicas de data science. Link e eu tenho... Perdão? O link tá na sala de aula, tá aqui embaixo, o pessoal que está assistindo. Sim. E lá eu tenho esse post aqui que eu fiz, que é 28 comandos úteis de pandas que você talvez não conheça. Então fica aqui como um complemento aqui do nosso trabalho aqui, que você aqui pode aprender um pouquinho como funciona o Pandas, o que é um data frame, o que é uma série, e algumas funções interessantes do Pandas que podem ajudar na sua análise alguma coisa no futuro. Só fica essa dica aí com você. Canal que eu pino para você, Paulo. Oi? Depois manda lá no Data Lives que eu pino ele para você. Tá, beleza, com certeza. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade aí, me diverti bastante nesse processo, espero que vocês também tenham, e até a próxima, até semana que vem. Tá. Pessoal, terça-feira, 8 horas da semana que vem, a gente finaliza essa análise. Ok? Muito obrigado, pessoal, que está assistindo. Qualquer dúvida, lembre de colocar no canal. Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite.